Se cair, levante. Vamos lá então, pessoal, para a nossa mensagem de hoje. Hoje é dia 24. Vamos então ao provérbio do dia. Provérbio de número 24, verso 16 diz assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Muitas vezes nós caímos em tentações, nós caímos no pecado, caímos no erro, e isso muitas vezes faz com que a gente fique completamente desanimado, a gente fica com vergonha, às vezes a gente se isola das pessoas, às vezes a gente se afasta de Deus, a gente não vai mais à igreja, porque a gente fica com muita vergonha diante daquilo que nós fizemos. Mas a palavra de Deus nos mostra em Hebreus que quando nós pecamos, nós precisamos nos aproximar diante do trono de graça, diante do trono de misericórdia, porque Deus, ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. A Bíblia fala ainda no livro de Provérbios que aquele que esconde o pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, não é longe de Deus que nós vamos encontrar a solução, não é longe de Deus que a gente vai se sentir melhor, não é longe de Deus que a gente vai ser perdoado. Muito pelo contrário, é próximo a Ele, é nos aproximando dEle. Então vá até o Senhor, vá até a casa de Deus, ore ao Senhor. Quando tu cair em tentação, quando tu cometer um pecado, quando tu fizer algo que tu sabe que é errado, vá até o Senhor, não se afaste dEle, mas vá até Ele. Porque quando Adão pecou, Adão quis se esconder, mas Deus foi até Adão, porque Deus estava pronto para perdoar se assim Adão demonstrasse um arrependimento. Mas Adão não confessou, então não vamos cair nesse mesmo erro. Não vamos procurar nos justificar ou procurar jogar a culpa nos outros, porque quando nós fizemos isso, nós não estamos nos livrando da culpa. A única forma de nos livrarmos da culpa é confessando diante de Deus e crendo no Senhor Jesus Cristo, porque o sangue que escorreu na cruz do Calvário cerca de 2000 anos atrás ainda tem efeito sobre a vida de um pecador arrependido. Então, não negue perdão. Não negue ser perdoado, não negue a misericórdia de Deus, não se prive da misericórdia de Deus. Pelo contrário, se tu caiu, levante, vá até o Senhor, nem que seja de joelhos, nem que seja rastejando, mas quando tu chegar até Ele, a graça do Senhor vai te fortalecer e vai te colocar de pé novamente para que tu possa seguir adiante, para que tu possa continuar trilhando a jornada de fé ao encontro do Senhor. Então, não se prive da misericórdia e da graça de Deus, mas vá até Ele, mesmo com vergonha, mesmo cabisbaixo, mesmo lamentando, e muitas vezes é importante o lamento para que a gente possa refletir a gravidade daquilo que nós fizemos, para que a gente não faça novamente, não repita o mesmo erro, mas quando nós chegarmos diante dEle, creia no perdão do Senhor, porque custou muito caro o perdão, custou o Filho de Deus morrendo numa cruz por amor a ti, e não foi em vão que ele morreu. Não torne a morte dele vã, muito pelo contrário, torne a morte dele poderosa e valiosa, preciosa, e que causa um grande efeito sobre a tua vida hoje. Vá até o Senhor arrependido e tenho certeza absoluta que você será perdoado. Porque a Bíblia mostra que Deus não resiste um coração quebrantado. Quando Deus vê alguém que demonstra sinceridade, verdade e fala e chama pelo nome os seus pecados e confessa diante dele, o Senhor perdoa e o Senhor levanta esta pessoa. Ok? Então, já que tu foi consolado, já que tu foi encorajado a se arrepender, a se levantar e seguir adiante a jornada de fé, eu preciso também te instruir agora, eu preciso agora te dar uma instrução para você não cair mais depois que você se levantou. E uma das principais mentiras do pecado é que a mentira do pecado é que a gente peca sozinho, e isso é uma mentira. Ou que os danos do pecado recaem somente sobre nós. Isso não é verdade. O pecado é como se fosse uma bomba, que quanto mais próximo dele você está, as pessoas que estão mais próximas do pecado ou morrem
ou elas são gravemente feridas. E as pessoas que estão um pouco mais afastadas, elas acabam recebendo dos estilhaços da explosão dessa bomba. Isso eu estou utilizando como uma metáfora, como uma figura de linguagem para que você possa entender. Vou dar exemplos bíblicos. Davi cometeu um grande pecado com Batseba em relação a adultério. E a gente vê que depois Davi, ele tramou a morte de Urias, que era o esposo de Batseba. Então Davi destruiu uma família, e a gente vê que depois vários filhos de Davi morreram. Nós vemos que uma filha de Davi foi gravemente ferida por um dos seus irmãos. Então Davi destruiu uma família e ele teve a sua família destruída também. Então o pecado não ficou oculto e não ficou apenas com Davi o dano, mas muitas pessoas foram envolvidas, muitas pessoas sofreram, e pode ter certeza absoluta que também, como Davi estava numa posição de rei, as consequências do pecado também recaíram sobre a nação de Israel. Muitas pessoas podem ter infamado Davi, podem ter infamado a Deus também, podem ter blasfemado ao Senhor, porque é assim, muitas vezes, quando um cristão acaba caindo, muitas vezes ele acaba dando um argumento para o ímpio blasfemar e falar mal de Deus, porque as pessoas pensam, olha aí, ó, ele é crente, ele é cristão, e olha o que ele fez. Então, a gente acaba dando um argumento para as pessoas blasfemarem do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve isso nas cartas também, que muitas vezes o povo judeu, ele estava dando para as outras nações argumentos para que eles blasfemassem de Deus. Então, a consequência do pecado não fica só conosco. Por mais que a gente caia, não é apenas o nosso joelho que é esfolado, mas também as pessoas que oram por nós, que intercedem por nós, também terão marcas nos seus joelhos. As pessoas da nossa família muitas vezes podem sofrer o dano em relação a atitudes que nós estamos tomando, em relação a escolhas que nós estamos fazendo. Pessoas que nós mais amamos estão sofrendo com decisões, escolhas e atitudes nossas. Então, que os nossos olhos possam ser abertos. E não apenas isso, mas enquanto nós estamos nos acostumando com a queda, muitas vezes nós estamos deixando de alcançar aqueles que estão caídos, porque nós poderíamos ser a mão que se estende para levantar aquele que está caído, mas se nós estamos acostumados com a queda, nós não temos forças nem em nós mesmos para nos manter de pé. E a palavra de Deus fala no próprio Provérbio 24, no verso 10, dizendo assim, ó, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, muitas vezes, nós somos aquele que Deus gostaria de usar para resgatar e salvar as vidas, mas muitas vezes nós estamos acostumados com a queda, estamos acostumados com ficar prostrados, caídos. Então, se levante, vá adiante e seja um instrumento de Deus para salvar aqueles que estão se perdendo. Seja a boca de Deus para anunciar uma palavra de vida, uma palavra de reconciliação para aqueles que muitas vezes não ouvem a voz de Deus, não abrem a Bíblia Sagrada, mas que tu possa ser a Bíblia aberta para essas pessoas, que tu possa ser uma fonte de vida de Deus para aqueles que estão se perdendo. Então, quando nos acostumamos com a queda, é como se nós fôssemos o salva-vidas que tem medo de pular nas águas. É como se nós fôssemos o bombeiro que tem medo de entrar num prédio em chamas. E há pessoas que estão nesse prédio em chamas que dependem de nós. Há pessoas que estão se afogando, que esperam pela nossa chegada, esperam ser salvas por uma atitude nossa. Então, não se acostume com a queda, mas foque no Senhor, desfrute do perdão do Senhor, mas se levante e viva uma vida de fidelidade e servindo ao Senhor, servindo ao próximo. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima mensagem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, vou deixar o link do curso bíblico e teológico Fundamentos para que tu possa se aprofundar na palavra de Deus e vir estudar conosco. Pega esse vídeo e compartilha com alguém,
curta, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. Espero que possa ter edificado a sua vida. Um grande abraço, até amanhã.